Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu também estou bem. Eu sou a professora Jéssica Lima e vamos dar início a mais uma aula de redação. Sim, então hoje, students, nós vamos iniciar um novo conteúdo, um novo assunto, certo? Um novo gênero textual, tá bom? Então, de antemão, peço que vocês abram o livro de vocês de produção textual, tá? Na página 18. Por favor, página 18, que é onde iremos iniciar o estudo de um novo gênero textual. Então, até antes, né, estávamos estudando sobre os rótulos, não era, queridos alunos? Então, a teacher explicou para vocês como é que a gente faz a leitura de um rótulo, não é? Espero que todos vocês tenham aprendido direitinho agora o que é a marca, o que é a medida, quem é o fabricante, tá? Qual é o nome do produto. Então, quando a gente faz a leitura dos rótulos, né, a gente consegue entender melhor e comprar, não é, os produtos realmente que a gente quer de uma forma mais clara, certo? Sem cometer tantos erros na hora de comprar. Quem nunca, né, até eu mesmo, já comprei um produto e aí me enganei porque eu achava que era uma coisa. Por quê? Porque eu não fiz a leitura do rótulo corretamente, não é? Então é importante que vocês desde pequenos já saibam o que são os rótulos e como entender o que é aquelas palavras que tem lá naquela embalagem, certo? Mas hoje, totalmente diferente do rótulo, nós vamos estudar um novo gênero, que é bem diferente do rótulo, certo? O gênero que nós iremos trabalhar hoje é o não verbal. Não verbal. Como assim, teacher? O que é isso, não verbal? Como a própria expressão já diz, não verbal, verbal, não é? Ou seja, quer dizer que não há escrita, não há fala, tá certo? Nesse gênero textual. Certo? Então, por isso que é não verbal. Então, vamos entender um pouco sobre ele hoje, certo? Hoje eu vou fazer somente a explicação do gênero. Vou trazer exemplos para vocês entenderem onde é que a gente encontra esse gênero. Será que eu também encontro ele lá nos supermercados, teacher, igual os rótulos? Certo? Então, vamos entender tudo hoje sobre o gênero não verbal. Então, prestem bastante atenção na aula, certo? Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é que o que é o gênero não verbal. Quando a gente vai se comunicar com outra pessoa, não é, com os nossos amigos, com a nossa família ou com qualquer outra pessoa, nossos professores, não é? A gente pode utilizar várias linguagens, certo? Para se comunicar com uma pessoa. A gente pode utilizar a nossa fala, não é? Como eu estou falando com vocês. Então, eu estou utilizando a minha fala, não é? Para me comunicar com vocês. Eu também posso me comunicar através de gestos corporais. Então, se, por exemplo, a teacher fizesse isso daqui para vocês, o que isso significaria? Que eu estou me despedindo e que eu vou sair, não é? Então, isso é um gesto corporal e também é uma forma de eu me comunicar. Apesar de eu não ter falado nada, só feito o gesto, vocês irão entender a mensagem que eu estou passando, não é? Então, como vocês observam aí no livro de vocês, temos 4 imagens, certo? Vamos analisar cada uma dessas imagens. Então, a primeira tem uma enfermeira e ela está fazendo um gesto corporal, não é? Que é esse aqui, ó. Quando ela faz isso, né? Quando a gente vê um cartaz assim no hospital, em algum outro lugar, uma biblioteca, que tem esse gesto, né? Isso significa o quê, meus amores? Vocês sabem me dizer o que é que ela tá querendo dizer pra gente? Isso mesmo, ela está pedindo pra gente fazer silêncio. Então, ela não precisou utilizar nenhuma palavra, não é? Ela não precisou falar com a gente pra gente entender a mensagem que ela quer nos passar. Então, isso é a linguagem não verbal. Ou seja, eu não preciso da fala e nem da escrita para fazer com que a outra pessoa entenda a mensagem, tá? Na segunda imagem, temos aí o símbolo, né, que a gente encontra geralmente nas portas dos banheiros,
não é? E esse símbolo aí, o que que ele significa? Se você for até o banheiro e ver essa plaquinha colada na porta, o que que significa? Exatamente, significa que tanto homens quanto mulheres podem utilizar aquele banheiro, não é? Ou seja, ele é unissex. Agora a terceira imagem. Observem aí, temos 2 cartões, um amarelo e um vermelho. Tenho certeza que vocês vão saber, vocês que amam jogar futebol, não é? Então, esses 2 símbolos, não é? Também é uma mensagem não verbal. No jogo de futebol, o juiz, não é? Que é aquela pessoa que fica lá vendo as infrações do jogo, não é? Que fica lá dizendo as regras e observando os jogadores. Quando ele aponta o cartão amarelo para um jogador, significa, não é? Que ele sofreu uma advertência, então ele não pode cometer novamente. E o vermelho significa que ele está expulso do campo, então ele não pode mais jogar, certo? Então, quando ele mostra o cartão, ele não fala nada, ele só mostra o cartão para o jogador. Então, isso também é uma linguagem não verbal, certo? E a última figura, temos aí o semáforo, não é? O semáforo também não fala nada pra gente, não mostra nenhuma palavra, apenas as cores das luzes que ele emite, não é? Faz a gente saber se a gente deve seguir no trânsito, se a gente deve prestar atenção no trânsito ou se a gente deve parar o nosso veículo, certo? Então, vocês viram que todas as mensagens estão nos transmitindo, todas as imagens estão nos transmitindo uma mensagem. Apesar de não aparecer nenhuma palavra, não é? E apesar de não haver aí ninguém falando, certo, meus amores? Então, essa é a linguagem não verbal, que é diferente dessa que eu estou tendo com vocês agora, que é verbal, certo? Então, embaixo diz assim: uma mensagem pode ser transmitida de 2 maneiras, né? Certo? Então, com a comunicação verbal, ou seja, onde eu escrevo ou onde eu falo, certo? Essa é a verbal, ou seja, o uso da fala e da escrita. E a comunicação não verbal, certo? Que são essas imagens que vocês acabaram de identificar aí. Então, aqui embaixo tem dizendo aqui, ó, que a linguagem verbal, ela é transmitida através da fala e da escrita. E a não verbal, que é a que a gente vai estudar, ela é transmitida através de símbolos, como por exemplo, a figura aí do banheiro, não é? É um símbolo. Agora, deixa eu mostrar para vocês um outro exemplo de simbologia. Por exemplo, quando a gente vê essa placa de trânsito, certo? Que eu vou colocar aqui. Essa placa de trânsito não tem nenhuma palavra, mas eu sei que eu devo seguir com o meu veículo apenas pelo símbolo que tem aí, né? Esse é um símbolo. Então, há comunicação não verbal através de símbolos. Outra forma também da gente encontrar a partir de imagens. Por exemplo, imaginem que vocês estão vendo os emojis. Vou colocar aqui uma foto dos emojis. Esses emojis aí, quando vocês estão escrevendo, quando vocês verem ele, essas carinhas, dá pra gente entender o que cada um quer dizer? Sim, né, teacher? Dá sim pra me entender, porque elas expressam as emoções que nós estamos sentindo. Então, também é uma forma de comunicação não verbal. Também podemos encontrar através de gestos, como a teacher já explicou para vocês, né? Gestos que não precisam a gente falar, mas que a outra pessoa vai entender. Sons, sim, quando a gente escuta uma melodia, né? Um barulho. Por exemplo, se a teacher tivesse colocado uma música aqui, só aquela música tranquila para relaxar, não é? Então, é também uma mensagem. Eu tô querendo dizer que eu estou relaxando, que eu estou tranquila, não é? Então, os sons também nos transmitem a linguagem não verbal. Cores. Agora, nas cores, gente, como é que eu vou transmitir uma mensagem com cores, teacher? Quando a gente olha para um quadro, por exemplo,
Quando a gente olha para um quadro que alguém pintou, a gente consegue identificar qual o sentimento que o pintor nos transmitiu ali. Quando ele usa cores tranquilas, cores claras, neutras, provavelmente quer dizer que ele estava tranquilo, né? Quando ele usa cores muito fortes, muito chamativas, né? A gente vê que ele estava com muita energia, que ele estava querendo transmitir ali alegria, né? Vibrações. Então, as cores também nos transmitem uma linguagem não verbal. Então, essas são as formas de comunicação não verbal que a teacher explicou, tá? Imagens, gestos, sons e símbolos. Eles são a forma de transmitir uma linguagem não verbal, certo? Do outro lado aí tem a leitura do livro, vou fazer aqui brevemente para vocês. A comunicação não verbal é transmitida não somente para informar o leitor, mas também em obras de arte, por exemplo, para transmitir uma mensagem e talvez promover uma reflexão de quem vê. No caso das pinturas, é possível interpretar a mensagem transmitida observando as cores usadas e o tema retratado, como a teacher explicou aqui para vocês sobre as cores das pinturas, não é? Então, aqui fala justamente sobre isso. Então, agora a teacher vai explicar para vocês, meus amores, a atividade, tá certo? A atividade de vocês vai ser da página 19 e página 20, certo? 19 e 20. Vocês irão fazer a primeira questão, que é para marcar apenas as imagens que apresentam linguagem não verbal. E vocês também vão fazer a segunda questão, que pede que mensagem você acha que essas imagens estão transmitindo? Você vai olhar os gestos, os símbolos e você vai escrever o que essas mensagens querem dizer, tá bom? Então, escrever com a letrinha bonitinha, tá certo? Bastante cuidado na hora da escrita, meus amores. Então, a nossa aula está acabando. Espero que vocês tenham entendido. Não se preocupe, próxima aula a teacher vai explicar um pouco mais sobre a linguagem verbal e a não verbal, que é essa que nós estamos estudando, tá certo? Então, fiquem com Deus. Um beijo grande. Até a próxima aula e tchau!